Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo a partir do item 41. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, nós estamos estudando o livro Espiritismo em sua expressão mais simples de Allan Kardec e vamos partir do item 41. Em vossas aflições, olhai abaixo de vós e não acima. Pensai naqueles que sofrem ainda mais que vós. Bom, este princípio é muito importante porque, de uma forma ou de outra, todos nós vamos em algum momento atravessar o sofrimento. E é muito comum, quando nós estamos sofrendo, que a revolta venha e bate à porta. E frequentemente o que a gente faz? A gente olha para outras pessoas. E aí muitas vezes nós nos comparamos. Por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que fulano passa por isso e eu não passo? Por que para mim é tudo difícil, para outra pessoa é fácil? E aí vem o conselho dos Espíritos que diz: olhem para aqueles que estão abaixo. Muitas vezes, essa é uma maneira da gente ser grato por aquilo que tem, por aquilo que está passando. Porque muitas vezes, através dos nossos caprichos, a gente se lamenta por aquilo que não tem e esquece de agradecer por aquilo que tem, por aquilo que é, pelas pessoas com as quais convive, não é verdade? Então, essa máxima é um conselho muito prudente se nós quisermos manter um bom padrão vibratório e não nos prendermos excessivamente às teias do sofrimento. Item 42. O desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. É um contrassenso para aquele que tem fé no futuro. Isso aqui é muito importante e, ao mesmo tempo, é um grande desafio. A gente tem fé mesmo? A gente realmente acredita? Se a gente acredita realmente, por que é que frequentemente nos deixamos levar pelo desespero? Aquele que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em justiça divina, não acredita em nada, se ele, de repente, passa por uma situação aflitiva e se desespera, é de certa forma compreensível, porque ele não tem perspectivas para um futuro. A vida para ele é o que está acontecendo agora, e se deu errado, que pena, não é? Mas para aquela pessoa que tem uma fé que a vida não termina com a morte, então nós precisamos fazer um esforço muito grande para não cairmos em desespero, para que assim possamos sempre ter uma fé viva, uma fé pulsante, uma fé que não seja mero enfeite, mas que guie a nossa conduta, guie os nossos passos e seja forte o suficiente para nos ancorar em momentos de tempestade. Então é por essa razão que o desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. Então, se eu acho que essa é a única vida que existe, esse é o único momento que eu tenho, então as coisas ficam um pouco complicadas quando um sofrimento acontece. Mas aquela pessoa que tem a fé no futuro, ela necessariamente precisa se esforçar para ter um posicionamento diferente na vida, né? Item 43. O homem é, muitas vezes, o artífice de sua própria infelicidade neste mundo. Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são o resultado de sua imprevidência, de seu orgulho e avidez, e, por conseguinte, de sua infração às leis de Deus. Gente, esse é um ponto muito importante. O Espiritismo coloca a chave da felicidade em nossas mãos. Não está em Deus, não está em outra pessoa, está em nossas mãos. Olha só a frase: o homem é muitas vezes o artífice. O que quer dizer isso? É o causador da sua própria infelicidade. E é verdade. Se nós revisarmos muitos momentos infelizes da nossa vida, frequentemente nós chegaremos em pontos que veremos
ter ali como origem as nossas ações erradas, as nossas escolhas improdutivas, os caminhos que nós não deveríamos ter tomado. Por isso que ele está falando, voltar à fonte de seus infortúnios. Isto é, se eu estou passando por tal coisa, existe uma origem no passado. Se não remontar a essa vida, sem dúvida, remontará a uma vida passada. Mas eu preciso ter essa certeza. Qualquer que seja o sofrimento nesta vida ou em outras vidas, a causa reside em mim mesmo. Eu planto a vida que agora eu estou colhendo. Da mesma forma que hoje eu estou plantando a vida que eu colherei no futuro. Então, se nós formos previdentes, tomarmos cuidado com o orgulho, com a avidez, nós sempre vamos caminhar de acordo com as leis divinas. Mas se a gente achar que nós estamos aqui de férias, que a vida é um parque de diversões, que a única coisa que importa é a satisfação dos meus interesses e a humanidade se torna invisível, então eu vou caçar sofrimento e não tenho a menor dúvida de que isso me fará infeliz. Item 44. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A prece tem muita importância para a doutrina espírita. O homem é convocado, é convidado, é estimulado o tempo todo a orar. Por quê? Ao orar, nós colocamos as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso sentimento num processo espiritual que nos liga de alguma forma ao Criador, nem que seja através dos bons espíritos. E com muita frequência nós vemos inclusive as próprias entidades recomendando o tempo todo a oração como forma de nos ligarmos ao alto. É muito importante. Item 45. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um auxílio que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Então, olha lá que interessante. Orar com fervor, o que é isso? Orar com fervor é quando nós nos dedicamos à oração, quando nós colocamos a nossa força, a nossa fé, a nossa vontade. Não basta orar com a boca. Muitas pessoas frequentemente falam assim, me passa uma oração, como se a oração fosse um encantamento, como se ela fosse uma palavra mágica que basta você repetir para que aconteça determinada coisa. Na prática não é assim. A força da oração está no fervor, na confiança, na fé, na certeza que nós temos que há alguém que nos escuta. E quando nós fazemos isso, nos tornamos mais fortes contra as tentações do mal, porque de uma forma ou de outra todos nós temos imperfeições. As nossas imperfeições são como portas abertas aos maus espíritos que não querem o nosso bem. Quando, porém, nós oramos a Deus com fervor e confiança, nos tornamos mais fortes. Por quê? Porque Deus envia a resposta através dos bons espíritos. E aí os bons espíritos vêm, nos assistem, nos fortalecem. Tem um caso maravilhoso na literatura do André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que mostra o caso da Evelina, de uma jovem de 14 anos que fez uma oração com tanta força, com tanta fé, que esse pedido chegou até o plano espiritual e por essa razão toda uma comitiva foi organizada para descer à Terra de tal forma que pudessem ajudar e intervir no caso da moça. Então isso é fé, isso é confiança, entendem? 46. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não uma análise de si mesmas. Olha que profundo, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Por essa razão, nós temos que lembrar, a melhor prece é sempre aquela que nasce do nosso coração. Por quê? Porque ela vai carregada com a nossa essência.
Quando eu pego uma oração escrita, consagrada, o Pai Nosso, a prece de cartas, o que quer que seja, frequentemente há uma tendência de se cair no mecanicismo. A gente repete aquelas palavras, mas aquilo não toca o nosso coração, porque nós já nos acostumamos com essas orações. Agora, quando eu oro da minha própria vontade, com as minhas próprias palavras, do meu próprio jeito, isso é orar bem. Entendem? Então é muito importante. E tem realmente muitas pessoas que acham que uma prece, para ser ouvida, ela tem que ser poética, ela tem que ser bonita, ela tem que ser longa. A gente vê isso em todo centro espírita. Se alguém vira e fala assim, fulano, faz a oração hoje, a pessoa se envergonha porque acha que não sabe rezar. Ora, se você não sabe rezar na frente dos outros, então você não sabe rezar para si. Essa é uma questão que as pessoas deveriam refletir. Se você está dentro do centro espírita, participando de um trabalho, e você tem vergonha de rezar na frente dos outros, então alguma coisa precisa ser trabalhada, porque alguma coisa não está muito bem, né? Não existe prece bonita, prece feia, prece curta, prece rápida, prece longa. O essencial é a pessoa colocar a sua fé, fazer do seu jeito, né? E nunca negligenciando os nossos defeitos, né? Se a gente vai abrir o nosso coração para Deus, a gente tem que se posicionar com aquilo que de fato nós somos, né? Sem fingir, sem deixar de ver a nossa parte menos bonita, né? É importante olharmos com sinceridade para nós mesmos. E é por isso, né, que o texto está dizendo que a prece pode se tornar uma análise de nós mesmos. Item 47. Aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Olha que paulada, né? Então vamos lá. Aquele que pede o perdão de seus erros não obtém senão mudando de conduta. Para o Espiritismo não existe o que é comum em outras doutrinas, de você viver uma vida toda torta, chegar no fim da vida, se arrepender, dizer que entrega a Deus e pronto, seus pecados estão sanados. Para o Espiritismo não funciona assim. Se a pessoa quer realmente que Deus perdoe os seus erros, então ela precisa mudar de conduta. A mudança é o essencial. Por quê? Porque senão daqui a pouco ela volta a cometer os mesmos erros. Entendem? Então isso é um ponto muito importante. Eu quero o perdão de Deus, eu errei, eu fiz alguma besteira lá atrás, ok, nós somos humanos, todos nós fazemos isso, mas então para obter este perdão eu preciso mudar. Se eu não mudei, se eu não me tornei outra pessoa, fica difícil. E aí ele completa dizendo, as boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Jesus falava disso no Evangelho o tempo todo, né? E recomendava, né? Não faça como os fariseus, né? Quando quiser orar a Deus, entra no seu quarto e conversa tal. Por quê? É muito importante não esquecermos que nós todos devemos nos tornar espelhos vivos das nossas crenças. Então, no Espiritismo não existe a categoria de não praticante. Se você é espírita, necessariamente precisa ser praticante. Não quer dizer que precisa frequentar centros, mas precisa estudar, precisa auxiliar, precisa ser uma pessoa diferente. As nossas ações, elas valem muito mais do que as nossas palavras. Elas têm força. Então, se naquele momento em que eu estou fazendo bem, Deus pudesse me ver, o que é que Ele pensaria de mim? Eu estou simplesmente fazendo algo para ser visto, para ser notado, para ser elogiado ou não? Eu estou realmente trabalhando porque eu quero ser uma pessoa melhor. Item 48. A prece é recomendada por todos os espíritos. É, além disso, pedido por todos os espíritos imperfeitos como meio de aliviar os seus sofrimentos. Então vamos lá, a prece é recomendada por todos os bons espíritos. Isso é fato. Todo bom espírito frequentemente nos fala da importância da oração, de nos ligarmos ao alto. E para aqueles espíritos que estão em sofrimento, a prece é um meio de aliviar. Por isso nós não precisamos ter medo de rezar. Ainda existe uma cultura de que, se eu rezar para alguém que morreu aqui em casa, eu vou atrair a alma dessa pessoa. Não, você vai fazer um bem a ela, porque os seus pensamentos carregados com a sua fé, com a sua força, com a sua energia, chegarão a esses espíritos trazendo alívio, consolo, esperança.
Então a prece é muito importante também para os sofredores. A gente costuma falar da oração sempre quando alguém quer pedir alguma coisa para Deus, né? Não, a oração também pode ser usada, vamos assim dizer, no sentido de levar algo a outra pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada. Item 49. A prece não muda os desígnios da providência, mas vendo que há interesse por eles, os espíritos sofredores se sentem menos desamparados, tornam-se menos infelizes. Ela exalta sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É neste sentido que ela pode não só aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Então vamos lá. A prece não muda os desígnios da providência. Ou seja, se uma pessoa está doente e eu chegar e começar a rezar por essa pessoa, não quer dizer que pelo fato de eu estar rezando, ela necessariamente deva se curar. Por quê? Porque acima da minha vontade existem os desígnios divinos. E é Deus quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Então a prece ela não vai, por exemplo, mudar a situação em que alguém vai desencarnar, por exemplo. Assim como não vai resgatar um espírito do umbral só porque você está rezando para aquela pessoa. Os desígnios divinos vão sempre se cumprir. Porém, se nós oramos, por exemplo, para os espíritos sofredores, eles se sentem menos desamparados, porque a nossa oração percorre o espaço através de mecanismos e meios que nós não entendemos muito bem, mas elas chegam até aqueles sofredores que recebem as orações como estímulos. Existem muitos relatos, por exemplo, em que o espírito está lá se lamentando, se queixando, de repente um familiar começa a rezar, ele começa a ouvir a voz do familiar, sente as vibrações, recebe a energia, e aí ele toma coragem, ele para de reclamar, ele muda a sua postura. Então é neste sentido, né, que a prece ajuda dando coragem, estímulo, levanta, né, a moral daqueles espíritos que estão arrependidos ou que estão em sofrimento, né? Então é por essa razão que a prece ela vai aliviar, ela vai encurtar e ela vai dar esperança ao espírito sofredor. Por essa razão nós devemos sempre orar por aqueles que já desencarnaram. Bom, eu vou parando por aqui. Um abraço, até o nosso próximo estudo.